Então tá, aqui eu tenho, tá, um modelo de uma DRE gerencial, né? Aonde nós temos aqui a estruturação de uma DRE. Essa estruturação de uma DRE dessa, ela tem aqui as seguintes etapas. Eu tenho aqui a receita bruta dela. Eu vou já fazer com vocês também uma do zero, para poder a gente ver um trabalho desse do zero. A receita bruta, tá? Essa receita bruta, tá? É o teu faturamento. Uma DRE, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma DRE de competência, aonde a competência é o fato gerador, né? Ou seja, é onde ocorreu ou a despesa ou a receita, o período que ocorreu. Eu posso também fazer uma DRE de caixa. Essa de caixa, ela é uma DRE onde houve o pagamento. Vou dar um exemplo. Nesse mês, no mês de novembro, eu acabei de fazer uma venda de R$20 mil. Então, em competência, a venda ocorreu em novembro. Então, a competência é de novembro. Só que essa venda, ela foi dividida em 3 parcelas, 30, 60 e 90. Ou seja, em competência, a venda ocorreu em novembro. Mas em caixa, ela vai ocorrer 1/3, ou seja, 1/3 dessa venda vai ser em dezembro o pagamento, o outro terço em janeiro e o outro terço em fevereiro. Então foi dividido em 3 vezes. Em novembro não entrou nada, foi R$0 no meu caixa. Mas em competência, eu vou analisar que a venda inteira aconteceu em novembro. Se eu analisar a caixa, em novembro não entrou nada, foi R$0. Então ela não existiu essa venda em novembro. Ela só vai existir 1/3 dela em dezembro, um outro terço em janeiro e o outro terço em fevereiro. Então é importante saber essa distinção entre caixa e competência. Porque com essa distinção a gente consegue analisar a lucratividade da empresa, né? Então, para uma análise de DRE, eu tenho a premissa é saber, ela vai ser de caixa ou ela vai ser de competência. Depois de tomar essa decisão, a gente vai montar essa estrutura dessa DRE, onde eu tenho a receita, o faturamento, eu vou ter as devoluções, tá? Devolução que ocorre durante o período, o cliente comprou e não quis, ou seja, devolvi o dinheiro para ele, né? E por aí vai, ocorrem essas devoluções, podem ocorrer, o cliente desistiu, etc. Tá? Eu vou ter a receita líquida, tá? Que é a subtração da receita bruta com as devoluções. Aí eu vou encontrar aqui, ó, receita líquida, tá? Ou seja, tudo que eu vendi menos o que eu devolvi, eu tenho ali o valor líquido, né, da venda líquida, né? A gente chama de receita líquida, mas a venda líquida, o faturamento líquido, são só nomenclaturas. Em seguida, eu tenho os custos ou as despesas variáveis, tá? As despesas variáveis. Eu tirei esse nome total aqui, tá? Porque elas são custos variáveis, custo está no DRE contábil, despesa vai estar no gerencial, despesas variáveis, né? É só questão de nomenclatura. Então, subtraindo, tá? Aqui eu tenho as despesas variáveis, que é isso aqui. É o imposto, é a comissão, é o frete. Vamos abrir aqui para a gente ver. Então, tá aqui, ó. Quais são essas despesas variáveis? Ó? Eu tenho um custo da mercadoria vendida, que é o CMV, né, como eu tinha falado. Se tu vende roupa, isso aqui é o custo, eu vendi 10 roupas. Qual foi o custo de aquisição dessas 10 roupas? Foi tanto. Eu vendo gás. Eu estou comprando a como esse gás? Eu compro a X. Eu compro a R$10 e vendo a 12. Então, o teu CMV aqui vai ser R$10, porque tu está comprando a R$10, tá? Esse produto. Quem tem serviço, não vai existir isso aqui, tá? De custo da mercadoria vendida. Vai ser mais para o varejo. Quem tem serviço vai ter que desconsiderar esse custo da mercadoria vendida, tá? Mas vai ter outras coisas que é similar. Por exemplo, se tu tem um consultório de odontologia, né? O material utilizado é, entre aspas, um custo da mercadoria vendida, né? Que na verdade ele é um insumo, né? Ele não chega a ser realmente um custo da mercadoria vendida, mas é um insumo.
precisei daquele produto para poder fazer aquela venda. Uma restauração vai precisar de resina. Um implante precisa do dente. Então, ou seja, aquele dente ali foi o insumo utilizado naquele procedimento e ele está envolvido dentro das despesas variáveis, porque só existiu porque houve a venda, tá? Despesa de marketing não tem, tá? Isso aqui é corridinhas, tá? Então, eu tenho uma comissão do vendedor, tá? O vendedor fez a venda, ele recebe uma comissão. Eu tenho aqui as corridinhas. Essas corridinhas aqui, o que são isso? No varejo, ou até também na área de serviço, são estímulos, além da comissão, para o vendedor fazer aquela venda. Dá um exemplo. Tu tem ali na tua loja de roupa, por exemplo, uma peça que ninguém compra, tá? 3 meses lá, não sai de jeito nenhum. Aí tu diz assim, ó, quem vender aquela peça lá, no final do dia tem R$50. É uma corridinha, é um estímulo a mais além da comissão, tá? Ou então tu pode fazer também essa corridinha no sentido, ó, hoje quem vender R$6.000, vamos supor que tua média de venda diariamente seja 4 mil por dia. Aí tu faz um desafio à equipe. Quem vender hoje R$6.000 vai ter R$100 no final do dia. É uma corridinha, tá? Então, ou seja, ela é parecida com a comissão, mas não é a comissão. Mas é uma despesa, o vendedor só recebe esse valor se ele vender. Então, ela realmente é uma despesa variável. E é por isso que ela está aqui próximo de comissões. E ela é menor, porque ela não é o foco principal. Ela é só um desafio, ela é só um estímulo aí para o vendedor realizar a venda, tá? Campanhas e premiações, tá? Despesas com supervisores, né? Que é despesas relacionadas à venda, tá? O combustível da frota lá que for ver a entrega, tá? Os impostos, tá? Então, tudo isso aqui são despesas que só ocorrem com a venda. Houve venda, houve essas despesas variáveis. Né? Então aqui eu tenho o valor dessas despesas variáveis, e aqui embaixo eu tenho o lucro bruto. O que é esse lucro bruto? É a receita líquida subtraída das despesas variáveis. Aí você tem aqui um lucro bruto, tá? É um lucro bruto. E aí em seguida eu tenho despesas fixas, né? Essas despesas fixas, como falei, pode ser água, ela pode ser esgoto. Água e esgoto, ela pode ser energia, ela é folha de funcionário. Se você for observar aqui, ó, eu estou abrindo aqui, então ela pode ser, ó, despesas com colaboradores, ou folha, né, dependendo da nomenclatura que você está utilizando, né, aonde essa despesa, bora abrir ela aqui de colaboradores, ó, salário, férias, as indenizações e multas, as rescisões, vale transporte, plano de saúde, exame admissional, o INSS do colaborador, o FGTS da folha, né? Então, são despesas que elas ocorrem relacionadas ao colaborador. Isso aqui é o centro de custo dela, tá? Essas são as categorizações, para que a gente possa entender o impacto de determinadas categorias de despesas em relação ao faturamento. Eu vou já falar disso quando eu falar da análise vertical e horizontal. Então, eu tenho despesas aqui relacionadas à operação, né, que são telefone, distratos, água e esgoto, energia, material de consumo, telefonia, manutenção do prédio, advogado, a contabilidade, outros prestadores de serviços terceirizados, por exemplo, consultorias, né, consulta de Serasa, né, sistemas, todo tipo de sistemas, né, a internet, tá? E aí por aí vai, né? Então, são despesas da operação, são despesas operacionais, são despesas que a gente tem que pagar ela mensalmente. Essas despesas sempre vão existir. Despesa de logística, tá? Despesa de logística, porque isso aqui é relacionado à aquisição de produto, não é relacionado àquele frete de entrega, é de compra mesmo, tá? Despesas financeiras, tá? Onde eu tenho aqui, ó, o desconto concedido, tarifas bancárias, perdas, taxas de cartório, juros de pagamento de contas atrasadas, né? Juros de títulos, né? E por aí vai, tá? Eu tenho aqui alguns tributos que não são relacionados à venda, como IPTU e outras taxas que surgem, né? Eu tenho despesas de frota e de entrega, né? Então, isso são despesas relacionadas à operação, são despesas fixas, tá? Então, aqui, ó, despesas fixas. Quando eu tenho aqui a despesa
do lucro bruto que gerou das despesas fixas, eu tenho um resultado operacional, então um lucro gerencial. É importante analisar isso, entender o que é um lucro gerencial. Essa categorização, lá no comecinho nós falamos a importância de fazer bem essa categorização, fazer bem essas divisões, né? Porque é importante eu entender essas etapas de lucratividade do meu negócio. Muitas vezes, ou até 90% das vezes, o empresário só sabe dizer se ele tem dinheiro e se ele não tem dinheiro, se está fácil de pagar ou se não está fácil de pagar. Mas é importante entender esse ponto. Eu acho no DRE, a minha opinião pessoal, tá? Esse resultado operacional aqui, ó, ou então eu posso até chamar de lucro gerencial, tá? Lucro gerencial. Eu acho isso aqui importantíssimo, essa análise. Por quê? Ela me diz se a minha operação ela é lucrativa ou não. Porque acima dessa linha, são despesas relacionadas à venda e despesas relacionadas à minha operação. Abaixo dessa linha, são coisas que eu vou fazer que entra a minha gestão boa ou ruim. Em que sentido? Eu fiz empréstimos demais e não estou conseguindo pagar, então vai estar abaixo disso. É sabendo esse lucro gerencial que eu consigo entender se eu tenho dinheiro para, por exemplo, adquirir uma peça nova, porque eu vou saber se eu consigo pagar a parcela. É a partir daí. Muitas vezes as pessoas olham se ela consegue ou não pagar a parcela no lucro final, no lucro realmente líquido lá embaixo. Mas não é o aconselhável. Eu aconselho a olhar o lucro gerencial para saber se tua empresa ela tem capacidade de gerar riqueza. É aqui que eu vejo a capacidade ou o potencial dessa empresa. Despesas com relação à folha de pagamento da diretoria, ou seja, dos sócios, eu coloco abaixo do lucro gerencial. Esse, como é uma DRE gerencial, a gente tem a liberdade de fazer isso. Por que eu coloco ela abaixo? Porque muitas vezes o empresário está sangrando a empresa. Aí se eu pego essa análise e coloco lá junto com despesa de colaboradores, de folha de pagamento, né, ela vai meio que maquiar essa minha despesa com folha. Por que ela vai maquiar? Porque se o empresário tira dinheiro de mar da empresa e essa despesa está junto com a folha de pagamento, eu posso analisar que a minha folha de pagamento está muito alta, sendo que às vezes nem está. O que está alto é a minha retirada. Então, é por isso que eu coloco abaixo do lucro gerencial a despesa de diretoria, para que eu possa ter uma visão clara do custo da minha folha de pagamento, para saber se essa folha de pagamento está alta ou está baixa. E eu botando abaixo, ou seja, é uma outra vertente. Em que sentido? No sentido de saber se a empresa ela tem dinheiro suficiente para me pagar um prolabore. A minha operação está bem estruturada no sentido de eu como empresário conseguir retirar o prolabore. Porque se ela não está, se ela vai precisar de investimento, eu nem prolabore vou tirar. Eu vou ter que fazer aporte na empresa para sustentar ela. É assim que funciona. O empresário, quando a empresa não gera lucro, ele não tem como tirar. Ele vai fazer o inverso, ele vai injetar dinheiro. Então, eu coloco ali embaixo para eu identificar o peso da minha folha de prolabore, ou seja, da folha de pagamento da diretoria em relação ao meu faturamento. Como é que está essa demanda? Ela está alta ou está baixa? Então, é importante colocar aqui. Então, abaixo do lucro gerencial, eu coloco aqui a folha de pagamento. Em seguida, eu vou colocar imobilizado. Tá? Eu vou colocar o imobilizado, que são despesas ou investimentos também, tá? Que não tem nessa empresa aqui. Mas a gente também coloca aqui também investimentos, tá? E aí, após isso, despesas de imobilizado, despesa de empréstimos e investimentos. Nesse caso aqui não tem empréstimos. Empréstimos e investimentos, né? E os prolabores, aí que eu vou ter agora lucro líquido da empresa ou prejuízo. Então, basicamente, a estrutura de uma DRE da empresa é essa. Eu tenho faturamento, as deduções, ou seja, as devoluções. Em seguida, eu tenho a receita líquida,
tá? Depois da receita líquida, que é a subtração da receita bruta menos as devoluções, eu tenho agora aqui as despesas variáveis, que são despesas relacionadas à venda, são despesas que só ocorrem quando existe venda. E aí, se eu subtrair de receita líquida das despesas variáveis, eu tenho agora o lucro bruto. Né? Depois do lucro bruto, tá? Que eu também posso denominar isso, tá? De resultado, tá? Resultado bruto. Eu tenho as despesas fixas, que são despesas que não têm a ver com venda, elas vão existir independente de qualquer coisa. Depois dessas despesas fixas, a subtração do lucro bruto, ou esse resultado, ou receita, ou o resultado bruto, eu tenho o lucro gerencial ou lucro operacional. É importante entender esse raciocínio. Então, esse lucro gerencial, tá? O resultado operacional, tá? É o que me diz a capacidade de riqueza da minha empresa. Em seguida, eu vou ter folha de pagamento, empréstimos, imobilizados, e aí eu subtraio isso, aí eu realmente agora eu tenho lucro ou prejuízo da empresa. E aí, assim, eu construí a minha DRE, ou seja, demonstração do resultado do exercício. Para que eu possa fazer uma análise de uma DRE, é importante a gente entender que eu tenho duas análises para fazer. Eu tenho uma análise, que é uma análise dentro do próprio mês. No nosso exemplo aqui, ó, nós temos o mês de junho e julho. Eu tenho outros meses aqui também, tá? Que eu vou já falar a respeito deles, tá? Mas dentro dessa análise, eu vou analisar de uma forma vertical, ou seja, de cima para baixo. E como é que é essa análise? Vamos analisar aqui a média, tá? Já tem ali até umas... Deixa eu colocar aqui esse dividido pela média. Então, eu tenho aqui essas análises, tá? De forma vertical. A média de faturamento desse nosso exemplo aqui, dessa empresa, é R$810 mil. Desses R$810 mil, ó, foi devolvido R$27 mil. A média de devolução mensal, tá? R$27 mil. Que corresponde a 3% do faturamento, tá? Ou seja, em média, todo mês, 3% eu faço de devoluções. Tem mês que é mais, tem mês que é menos. Aqui no próprio exemplo a gente pode ver isso, ó. Em junho foi 20 mil, em julho foi 10 mil. Em média, é isso aqui, tá? Lógico que esse valor tá maior porque ele é um consolidado de outros meses, né? Ó, teve mês aqui de devolução, ó, de R$48 mil, tá? Então, por isso que lá a análise na média tá maior. E aí eu tenho agora que a receita líquida de 97%, ou seja, o que isso me diz? Me diz que todo o meu faturamento, em média, sobra de receita líquida 97%, tá? Ou seja, se eu faturar R$1, 97 centavos é receita líquida, tá? As minhas despesas variáveis, tá? Tá aqui, ó. Ela tá em 51% em relação a este faturamento aqui, ó, da média. Tá? Em média é isso. Tem meses aqui que esse valor ele pode aumentar, ele pode diminuir, etc. Então, mas é importante a gente ter em mente que, em média, o valor é de 51% com despesas variáveis. Tá? Isso é muito importante conhecer isso. É muito importante saber disto. Porque aqui vai estar lá na frente, eu vou ter uma noção de margem de contribuição. Essa margem de contribuição, eu vou falar mais na frente o que ela nos indica. Mas é muito importante esse cálculo nesse formato para eu identificar isso. E aí, eu fazia a gestão disso. Por exemplo, aqui está me dizendo que a média do custo variável, né, das despesas variáveis, é de 51%. O que significa isso? Significa que eu vou fazer essa gestão. Eu não vou olhar para o valor. Eu vou olhar para o percentual. Porque esse percentual ele varia de acordo com o faturamento, né? Aqui está me dizendo que R$410 mil, que é a média, ele corresponde a 51% de R$810 mil. Eu tenho que ter noção que esse valor aqui, ele pode aumentar ou diminuir, à medida, porque ele é proporcional a isso aqui. Eu tenho que gerenciar isso aqui, ó, 51%. Eu não posso, no mês que vem, ter 55%. E até posso, se eu não fizer essa gestão. Por quê?
Porque se o meu imposto, eu sair do simples, ou então minha alíquota, eu sair de 10%, agora é 12%, esse percentual vai aumentar. Mas se o percentual ele não aumentar, o percentual deve permanecer à medida do faturamento. Já o valor, não, o valor ele vai alterar o valor, porque 10%, por exemplo, de 80 mil é um valor, 10% de 800 mil é outro, mas o percentual não mudou, mas o valor em reais muda, tá? É por isso que eu faço a gestão disso, é pelo percentual, porque esse percentual, ao longo do tempo, ele não é para variar, ele é para se manter, e ele pode variar se eu fizer alguma ação. Por exemplo, eu posso negociar com meus fornecedores um percentual melhor de pagamento, eu posso comprar melhor, eu posso achar outros fornecedores. Eu posso fazer um estudo com a contabilidade para eu sair, por exemplo, de um lucro, de um simples nacional para um lucro presumido, e nessa mudança eu conseguir baixar a média de pagamento de imposto. Tem empresas, eu tenho exemplos, vários exemplos, né, que de acordo com a quantidade de funcionários, o teu modelo de negócio, né, um lucro presumido ele é muito mais vantajoso do que um simples. A grande maioria dos pequenos e médios empresas, o simples ele é mais vantajoso. Mas o teu contador deve te analisar e te ajudar nesse sentido de identificar qual é o melhor regime tributário para a tua empresa. Mas se eu chamei um contador para fazer uma análise e ele viu que eu vou pagar menores taxas, ou seja, o meu percentual hoje é 12%, e eu, no simples, e eu for para um lucro presumido e ele conseguir baixar, ou o inverso, eu estou no presumido, que é uma taxa, vamos supor, de 14%, e no simples eu vou pagar 12%, ou seja, esse percentual aqui ele tende a diminuir, mas ele diminui porque eu fiz uma ação, eu provoquei isso, eu baixei esse custo com a minha contabilidade. E aí, assim, agora sim ele vai baixar. Mas se eu não fizer nenhuma intervenção, o percentual não vai mudar, o valor vai. Isso é fazer uma gestão de uma análise vertical de uma DRE. É onde a gente vai olhar exatamente despesa a despesa. Seguindo em frente, tá? Aqui está me dizendo ó, que, em média, o meu lucro bruto é 47%. Ou seja, a cada R$1 que eu vendo, 47 centavos é de lucro bruto. 47 centavos, né? É de lucro bruto. Isso é muito importante ter essa noção, tá? Então, aqui agora eu tenho despesas fixas, ó, ou seja, de despesas fixas, tá? Eu tenho aqui 41% de despesas fixas em relação ao meu faturamento. É interessante a gente entender isso para que a gente possa corrigir. No caso dessa empresa aqui, ela precisa de muitas correções, né? Você vê que está muito no negativo, as empresas ela fechando no vermelho, né? Precisa ser feitas alterações para corrigir isso. Quando eu for falar de fluxo de caixa, eu vou mostrar como é que a gente faz essas alterações. Então aqui eu tenho um lucro gerencial ó, de 6% positivo. Isso aqui é uma indústria, tá? O normal da indústria é em torno de 8%, tá? Inclusive, quem está no lucro presumido, a Receita ela presume que o teu lucro seja mais ou menos isso. 8%. Então, esse lucro gerencial aqui de 8%, tá? Aliás, 6%, né? Em relação a essa média de faturamento. O que significa que a cada R$1 faturado, tá? R$1 faturado, sobra 6 centavos, 60 centavos, 6 centavos, né, de faturamento, tá? Quando eu vou analisar aqui as despesas fixas, tá? Quando eu vou analisar aqui as despesas fixas, ó, lembra da categorização, ó? Porque é importante a gente categorizar isso nesses planos de contas aqui, ó, justamente para a gente fazer essas análises, né, ó? Ou seja, 16% do meu pagamento ó, é folha de pagamento. Funcionário, todos os meses, em média, tudo que eu faturo, 16% é colaborador, é folha de pagamento, seja salário, seja rescisões, seja plano de saúde, os vales, etc. Todos os benefícios, né? A operação 12%, tá? Logística 1,4%, despesas financeiras 4,6%, tributos 2,7%. E aí, tomando consciência desses percentuais, você tem condições agora de fazer uma boa gestão.
Agora eu já sei o que pode estar alto e o que pode estar baixo. Lembra, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, aqui a gente consegue identificar o que está alto e o que está baixo, para que eu possa realmente fazer intervenções pontuais, intervenções onde realmente precisa, para que a gente possa ver o lucro da empresa, tá? Essa é uma análise vertical, onde eu comparo todas as minhas despesas, seja elas variáveis ou fixas, tá, em relação ao faturamento. Tá? Então eu olho de cima para baixo. A outra análise de uma DRE, ela é horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, onde eu vou analisar mês a mês. Essa despesa, ela está aumentando ou está diminuindo conforme os meses vão passando? Vou abrir aqui, para exemplificar, tá? Aqui, eu vou analisar, por exemplo, o meu faturamento. Em janeiro eu faturei 896 mil, em fevereiro o faturamento caiu 90 mil, em março ele despencou para 600 mil, em abril eu recuperei, fiz o meu maior faturamento de 955 mil, em maio ele voltou a cair para 810, em junho caiu de novo, em julho voltou a crescer, ou seja, eu tenho aqui uma análise horizontal, onde eu olho da esquerda para a direita e vou analisando esse desempenho, tanto de receita como de despesas. Vamos analisar aqui as despesas variáveis, né? A gente observa aqui, que as despesas variáveis, aqui foi 456 mil, 370, 310, 400, 336, 500 mil. A minha maior despesa, foi esse mês de junho, né? E o faturamento, ele era caindo, o faturamento, nem alto foi. O mês que eu fiz o melhor faturamento, eu estava em 400 mil reais de despesas variáveis, né? Aí é lógico, se eu abrir as despesas variáveis, tá? A gente pode encontrar onde é que está o gargalo, onde é que está aumentando, os tributos de ICMS, eu paguei aqui, 22 mil, paguei 17, paguei 21, paguei 39, paguei 12, aqui, paguei 12, paguei 13, né? Então, eu vou analisando esses impactos, né, de cada uma situação dessa. No CMV, no custo da mercadoria, ele está 368, caiu para 274, 234, 287, 248, 391, 259 reais. R$1.000, né? Então, a gente vai identificando essas análises, né, e vai tendo a noção onde é que está o gargalo da empresa, em qual essas atividades, essas despesas variáveis que cresceu demais em relação ao faturamento, que extravasou aí o meu plano orçamentário, né? Já observa que aqui, R$391 mil, de custo da mercadoria, aumentou demais esse custo. Mas o faturamento, ele não teve esse aumento muito grande, tá? Isso aqui é para ter uma proporção. Então, aqui cabe uma análise. Será se o meu comprador comprou errado? Será que se aumentar o preço lá nos meus fornecedores e eu não analisei essas informações, eu não acompanhei isso? E à medida que eu vou vendo essas situações, eu vou corrigindo e vou trabalhando para que eu possa fazer realmente a gestão da empresa, né? Então, isso aqui é uma análise, horizontal, onde a gente analisa despesa a despesa agora, só que eu vou analisar agora mês a mês. Eu vou analisar a evolução ou não dessa despesa, se ela está aumentando ou diminuindo com o tempo. E aqui é uma boa oportunidade para que a gente crie, inclusive com a média, tá? A gente crie padrões, né, de economia, um plano orçamentário, né? Aqui do lado, nesse Excel, eu poderia colocar aqui qual é o aceitável, né? Qual é o meu objetivo para que eu possa ter economia, porque aqui, quando eu tenho essa análise, eu tenho realmente, ou efetivamente, né, o controle da minha empresa, para que eu possa saber exatamente o que eu preciso pagar, se eu não estou pagando demais em determinada área, ou se eu estou pagando de menos, né? Então, eu tenho condições de analisar essas despesas e a evolução dessas despesas. Essa ferramenta, a DRE, ela é uma ferramenta extraordinária e primordial. Eu vejo empresas que faturam 10 milhões no ano,
15 milhões no ano e não usam essa ferramenta, né? É um barco à deriva. É uma potencialidade extraordinária, porque a empresa que fatura 10 milhões no ano, ela tem um faturamento considerável, mas ela não faz gestão. Ela não sabe para onde está indo. Ela não sabe se é efetiva. Não é quanto você fatura, é quanto fica de caixa. É olhar essa última linhazinha aqui, ó, lucro ou prejuízo, né, e ver se a minha operação está sendo saudável ou não. Nessa empresa aqui, ó, do exemplo, né, em janeiro ele teve um lucro aí líquido de 5 mil reais, né, mas faturou um valor alto, né? Ela faturou aqui, ó, 800, quase 900 mil reais, para sobrar 5 mil reais. Isso é saudável? Tá valendo a pena? Esse resultado é o que eu quero? E o risco? Essa operação, ó, e olha que interessante, ó, no mês subsequente, ó, em fevereiro, ela faturou até menos, 806 mil. Mas ela teve um resultado positivo de 100 mil reais. Ou seja, por que não sobra 100 mil reais todos os meses? Aqui a média dela, ó, se você for observar, né, ela está fechando no negativo. Se eu pegar aqui, ó, tudo que ela faturou, ó, que ela lucrou no final da operação dela, ou seja, de janeiro a julho, ela sabe quanto foi que ela recebeu? 60 mil reais. Né? Então, ou seja, é uma empresa que ela... Será que está compensando? Será se o investimento que eu fiz com maquinário, com compra de veículo, com reformas, com estrutura, com ponto, está valendo a pena? Será que se esse dinheiro não tivesse investido num banco, ele não estaria dando muito mais retorno? Sem o risco de quebrar? Sem o risco das dificuldades mesmo que acontece de trabalhar com pessoas, de roubo, de tanta coisa que pode acontecer? Então, essa empresa, se ela tivesse faturando todos os meses 100 mil reais, nós teríamos quanto? Né? Nós teríamos aqui 700 mil reais. Ou seja, quando ela me disse que em fevereiro ela conseguiu fazer, ela está me dizendo que nos demais meses também consegue. E olha que não foi o melhor mês, né? Você observa que abril, ó, que ela sobrou de lucro líquido 134 mil. Mas já em julho foi terrível. Em julho, ó. Em julho faltou 187 mil reais. E não pasmem. Isso aqui é um problema muito comum na grande maioria das empresas. A grande maioria das empresas, quando a gente vai analisar uma DRE, a gente vê algumas situações. A primeira que a gente olha aqui, e eu vejo quando eu faço essa análise de forma horizontal, é a inconstância dessa empresa em faturamento, ou seja, ela não tem um faturamento crescente, por mais que existam as sazonalidades, né? Mas a gente percebe que não é sazonalidade aqui, porque esse sobe e desce está o tempo todo, o ano todo com esse sobe e desce, né? Então, ela tem algumas dificuldades de análise, né? Eu conheço aqui e sei que isso pode ser por falta de gestão comercial, por falta de um acompanhamento comercial, por falta de um marketing. Então, geralmente esses faturamentos, quando eu olho e vejo que está sempre oscilante, eu associo muitas vezes a uma demanda espontânea, aonde o cliente, o empresário, ele abre a porta da empresa e fica esperando as coisas acontecerem. Então, geralmente, quando ele faz isso, esse faturamento dele realmente vai ser muito oscilante. Quando eu olho ao lucro líquido também, eu vejo essas oscilações, né? Isso me mostra falta de gestão também dessas análises que a gente está conversando aqui, a respeito de analisar a DRE ao longo do tempo e dentro do próprio mês. Dentro do próprio mês, para eu corrigir de forma pontual as demandas, nós estamos em novembro, né? Então, ou seja, as demandas de outubro já devem estar analisadas, já deve estar sendo feita essa gestão, e as demandas de novembro também. Se você não vai fazer a gestão de novembro, se você só faz gestão de uma DRE quando finaliza o mês, você não tem tempo para agir, você não tem tempo para poder corrigir problemas. Por isso que é importante você fazer essa análise de uma DRE dessa de forma semanal, onde toda semana, na minha rotina semanal, eu apresento para o dono da empresa, ou então o dono da empresa tem que gastar uma horinha e meia para olhar essa DRE linha por linha, para entender esse raciocínio.
e entender como se comporta o lucro líquido dessa empresa, né? Para saber se ela é viável ou se ela realmente não é viável.